Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, mais um videoaula, né, sobre português, né, na disciplina de português. Nós vamos aí falar de mais uma classe de palavras, tá? Nós já falamos aí da classe de palavras sobre o artigo, verbo, né, pronome, substantivo, adjetivo, tá? E hoje nós vamos ver mais uma classe de palavra, que é o numeral, tá bom? Então peguem aí a gramática e abram aí na página 202, tá? 202, numeral. É mais uma classe que nós vamos ver hoje, né? Vamos falar, certo? Então, o que quer dizer numeral? Numeral é uma palavra que expressa a ideia de quê? De quantidade, de ordem numa determinada sequência de fração ou de multiplicação, tá? Então, de acordo com o que indica o numeral, ele pode ser. Como é que pode ser o numeral? O numeral ele pode ser cardinal, tá? Ordinal, multiplicativo, fracional, né? E também nós temos os numerais, também coletivo, tá? Que eu tenho que explicar a vocês como é esse numeral coletivo. Então, o numeral cardinal, ele indica o quê? Indica uma quantidade, né? Uma quantidade exata, certo? Então, vamos lá. A tia vai passar um exemplo para vocês. Já li 4 livros este ano. Então, onde é que está o numeral aí? O 4, né? O 4 ele está indicando o quê? Essa quantidade, a quantidade de livro. 4 livros, né? Leu neste ano 4 livros. Então, esse 4 aí indica uma quantidade exata. Então, é um número cardinal, tá? E o número ordinal? O ordinal, ele indica o quê? Uma posição, tá? Numa determinada sequência. Por exemplo, tem uma competição, né? A gente faz uma competição e aí acontece o quê? É uma corrida, né? Alguém vai ganhar em primeiro, outro vai ganhar em segundo. Então, ordinal indica o quê? Indica uma posição, né? Determinada sequência, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vitor foi o 3º colocado no curso de poesia. Então, Vitor, ele foi o quê? Ele foi o 3º. Então, onde é que está escrito aí nessa frase o numeral? O 3º. 3º está indicando o quê? Um número ordinal, tá? Está indicando uma ordem, uma posição, né? A ordem que ele ficou, a colocação que ele ficou em 3º lugar, tá bom? Então, a gente na sala de aula mesmo, né? Nós ficamos em fileira, então ali nós temos o 1º, o 2º, o 3º, então todos esses números, eles são números ordinais, que indica ordem ou posição de um lugar, tá? E o multiplicativo? Ele indica um número de vezes que uma quantidade é muito multiplicada, ok? Então, nós temos aí um exemplo. Joana tem o dobro da minha idade, né? Joana tem o dobro da minha idade. Tia Marta tem o dobro da minha idade. Então, esse dobro aí está indicando o quê? Está indicando... Ela não gostou muito não, viu, falar isso. Está indicando o quê? Um número multiplicativo, né? Então, ele indica a quantidade de vezes de uma quantidade, né? Então, a idade da tia Marta, ela tem o dobro da idade da tia Conceição. Então, nós temos também o número fracionário, que indica o quê? Um número de vezes de uma quantidade que é dividida, tá? A fração, ela vai dividir, né? Então, dei 1/4 do chocolate para a tia Marta. Deixa eu cativar ela, né? Que ela ficou meio chateada, né? Porque eu falei aquilo. Então, dei 1/4 de chocolate para a tia Marta. Então, esse quarto aí, 1/4, está indicando o quê? Uma fração, né? Nós já falamos sobre fração e vocês sabem que a fração, né, é indicada pelo numerador e o denominador, tá? E esses numerais coletivos, o que indica? Eles indicam, no singular, uma quantidade expressiva de elemento. Por exemplo, nós temos aí como década, né? Como a palavra centena, dúzia e
Milhar, ele é um numeral coletivo, porque ele indica no singular uma quantidade precisa desses elementos, tá bom? Então, uma coisa que vocês precisam ficar atento para não confundir é o artigo indefinido com o numeral 1, né? Nós temos o artigo 1, que é um artigo indefinido, e temos o numeral 1. Então, nós precisamos ficar atento para que a gente não confunda o artigo indefinido com o numeral 1. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma frase. Ele escreve um artigo por semana. Então, esse 1 aí está indicando o quê? A quantidade de artigo que ele leu. Então, se é a quantidade, o 1 é o quê? Que ele escreveu, que ele leu, né? Então, que ele escreveu esse artigo, um artigo. Então, esse 1 indica a quantidade de artigo que ele escreveu, tá bom? Então, 1 é o quê? É um numeral, tá? Abriu, vamos ver outro. Abriu o jornal e começou a ler um artigo. Então, ele começou a ler um artigo qualquer. Então, aí esse 1 aí é um artigo indefinido. Por quê? Porque não está definindo qual é o artigo. Ele leu um artigo, então um artigo qualquer, certo? Então esse 1 aí é o quê? É um artigo indefinido. Então a gente precisa ter muita atenção para não confundir o 1 de artigo indefinido com 1 de numeral. Tá bom, meus amores? Então, nós vamos agora aqui no nosso slide, tá? E vamos fazer algumas atividades relacionadas ao que a tia falou para vocês agora, tá bom? Lembrando que numerais, né? O numeral cardinal, né? Indicam a ordem, indica a posição, multiplicação, indica a fração, né? Um fracionário, certo? E nós temos as classificações, como eu falei para vocês agora. Então, vamos rever aqui esse slide para que vocês acompanhem, né? Com atenção. Numeral. Era uma vez 3 chapéus. Ou eram 3 vezes 3 chapéus? Não sei. Só sei que eram 3 chapéus de vaqueiro, de couro muito lindos. O primeiro chapéu tinha uma estrela, tá? Vamos continuar essa leitura. O segundo chapéu tinha um sol. O terceiro chapéu tinha uma lua. Os chapéus conversavam assim: chapelá, que chapelelê, de chapelim. Não chapelei. Tu não chapelás, onde o chapelerê, chapeusou. Então, aqui vocês observem que está em destaque, né? Aí na gramática vocês podem acompanhar que está em destaque a palavra segundo, terceiro, não é verdade? Então, onde é que está o numeral aqui? O segundo, terceiro, né? Segundo o quê? Está se relacionado ao quê? A palavra chapéu, tá? A palavra chapéu. Vamos lá. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Pronto, então vamos lá. Escreva. Vamos à atividadezinha, para que a gente exercite, né? Para ir tirando as dúvidas. Então, escreva as palavras destacadas sem repetir. Foi aquelas palavras que estavam lá no texto. Primeiro, segundo, terceiro, não é isso? Então, nós vamos escrever essas palavrinhas sem a gente repetir, que está no texto várias vezes, né? Então, não precisa repetir. Então, vamos lá. Ali tem o número 3. Aqui, primeiro, segundo e terceiro, né? Aqui 3. Para indicar um número ordinal, precisa ter essa bolinha, né? O contracinho. É um número ordinal, tá bom? Aqui não tem, então aqui é um número cardinal. Tá indicando, né? Mostrando que aquele número é 3, né? Se eu colocar 4, 4, entendeu? E aqui é um número ordinal, tá indicando uma ordem, uma posição do lugar, ok? Então vamos lá. Essas palavras que você escreveu, elas servem para quê? Para dar o nome aos seres, dar qualidade aos seres ou indicar a quantidade e ordem dos seres. Então, veja só, quando a tia falou para vocês que nós falamos sobre a classe de palavras, nós falamos de classe de palavras sobre adjetivo, artigo, substantivo, não é? Então, aqui ó, dá nome aos seres, né? É uma classe que nós estudamos, né? Que é do substantivo, dá nome aos seres, né?
E qualidade se refere aos adjetivos. Então, quer dizer o quê? Que essa resposta aqui, que essas palavrinhas aqui, ela serve para quê? Ela serve para indicar quantidade e ordem dos seres, né? Então, de que maneira ela pode indicar aqui a quantidade de ordem dos seres? Então, aqui tem o quê? A ordem, né? E aqui a quantidade do ser, certo? Dos seres. Então, vamos lá na segunda questão. No texto, faça uma seta das palavras destacadas até os nomes que elas acompanham. Depois, escreva esses nomes sem repetir. Veja o exemplo no texto. Então, vocês viram no texto, quando a tia passou aquela setazinha, né? Para o número, terceiro, chapéus, né? Então, essa setazinha aí, você vai indicar no livro, certo? Vocês vão indicar no livrozinho, né? Essa setazinha, colocando o número ao substantivo, tá? 3 chapéus, 3 vezes, ok? Então, observe aí no textozinho. Então, vamos lá, vamos ver as palavras. Pronto. Então, nós temos a palavra chapéus, vezes e chapéu. Então, a setazinha ela vai indicar, certo? O numeral indicando, né, a quantidade, né, quantas vezes foi, certo? As palavrinhas que acompanhou o numeral. Ok? Então, vamos aqui a outra questão. O item A. Esses nomes que você escreveu são artigos, substantivos ou adjetivo? Então, esses nomes, eles são o quê? Eles são substantivos. Nós temos artigos, substantivos e temos os adjetivos, tá? Então, nós escrevemos ali chapéu, vezes, então ele indica o quê? Substantivos, tá? Agora complete de acordo com o texto. 3 chapéus, primeiro chapéu. Então, vezes. Vamos lá, de acordo com o texto. 3 vezes, segundo chapéu e terceiro chapéu, tá? Então, esse 3 aqui é o numeral, né? Vezes é o substantivo, chapéus é substantivos, tá? Aqui é um numeral também, primeiro, segundo, terceiro. É um numeral ordinal, que está indicando a ordem, a posição do lugar, tá? Que o chapéu ficou, né? Aqui tem o substantivo, que são as palavras que dão nome aos seres, né? Chapéu, chapéu, chapéu. 3, primeiro, segundo, terceiro, são o quê? São numerais, certo? Vamos lá? Então, vamos lá essa quarta. Numerais cardinais e numerais ordinais. Como a tia falou, os numerais cardinais indicam a quantidade, né? 1, 2, 3, a quantidade de alguma coisa, certo? É uma quantidade exata. Se eu disse 10, 10, certo? É aquela quantidade, 10 lápis, né? 10 brinquedos. Então, ele indica essa quantidade, certo? Uma quantidade expressiva. Aqui tem 1, 2, 3, né? Como vocês estão vendo aqui também a representação na imagem e no número, né? Que é o numeral, ok? E indicam ordem, é o que a tia falou também, a posição, né? E o que? Indica primeiro, segundo, terceiro, como vocês estão vendo aqui, uma sequência, tá? Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, esse menininho aqui está em primeiro lugar, né? Aqui em segundo e aqui em terceiro, certo? Então, o número ordinal indica uma ordem, uma posição do lugar, ok? Vamos lá? Então, nós temos os números multiplicativos, mais um exemplozinho para que vocês fixem melhor, né? Então, multiplicativo, a gente sabemos que vamos multiplicar, né? Vezes 2. Então, vezes 2, nós chamamos de quê? Esse numeral duplo, né? Vezes 3, o triplo, tá? Aqui nós temos os fracionários, né? Que indicam a fração, que vocês já estudaram fração, né? Estamos até estudando ainda. E vocês já identificaram como é uma fração, né? A parte toda, certo? Então, é um numerais fracionário, certo? O multiplicativo, ele indica duplo, dobro e triplo, né? E também os fracionários é uma divisão, a parte toda, um meio, metade, terço, quarto, um décimo, um quinto, certo? Pronto, e aqui vocês têm também no livro de vocês, na página 205, né? Vários aqui números cardinais, vários números ordinais, multiplicativos e numerais fracionários, que podem também ajudar vocês
na atividade do dia a dia de vocês, atividadezinha de casa, algum número que vocês observam e tenham dúvida, e vocês podem ir nessa tabelinha, onde vocês vão encontrar, né, a escrita desses números, tá? O número cardinal, né, o número e a escrita dele, ó. O número ordinal é representado pelo número, a bolinha, o tracinho, tá vendo? E aqui é a escrita desses números, ok? Aqui também os multiplicativos, mais simples, né? Vezes 2, vezes 3, né? Que é quadruplo, né? O dobro, o triplo, certo? Octuplo, né? Setuplo, vezes 7, vezes 8, tá? E aqui nós temos os fracionários, né? Meio, metade, terço, um quarto, né? Um quinto, ok? Então, aqui mais, né? Vocês têm vários nomes aqui, né? Com a tabelinha para que vocês ajudem a vocês aí também na atividade. Observe os numerais destacados e faça a correspondência. Então, aqui tem 3, 6, 12. Dobro, metade e primeiro. Do outro lado tem números cardinais, numeral multiplicativo, numeral ordinal e o numeral fracionário. E aqui tem, indica uma parte do todo. O que é que indica uma parte do todo? O numeral fracionário. O numeral fracionário indica a parte do todo. Não é isso? Indica uma ordem, né? Aquilo que indica a ordem, a posição de lugar. É o quê? É o numeral ordinal. Já está dizendo, ó, ordem ordinal, tá? Indica a quantidade, aquela quantidade precisa, aquela quantidade exata. É o numeral cardinais, né? 1, 2, 3 e etc. Indica uma multiplicação, é o numeral multiplicativo, tá bom? Pronto, aqui tem outra atividadezinha, um textozinho. Leia, a terra é formada por 70% de água e 30% de terra, ou seja, 3/4 de água e 1/4 de terra. Aproximadamente 97% dessa água forma os oceanos e mares, portanto, é salgada e não pode ser consumida, apenas perto 3%, perto dela é doce. Mas pode abastecer a natureza e o homem se for bem utilizada. Então, vocês observem aqui, esses números aqui em destaque, 70%, 30%, 3/4, 1/4, 97%. Observe aí. E agora, vamos ver esse exercíciozinho aí. Leia a piada, né? Vocês vão fazer essa leitura da piada e vocês observem que tem aqui os números em destaque, né? Que são os numerais, né? Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo. Nós temos aí o 3, né? O 6, o 12, metade, tá? Observe esses números que estão em destaque, esses nomes, tá bom? Para que a gente faça essa atividadezinha aí. No recreio, Lucas, você é esperto? Muito esperto. Então, vamos lá. 3 mais 3 é igual a 6, certo? Certo. 12 é o dobro de 6 e a metade de 6 volta no 3, certo? Certíssimo. Qual foi a primeira pergunta que ele fez? 3 mais 3 é igual a 6. Ora, errado. Eu perguntei, Lucas, você é esperto? Então, é uma piadinha só para descontrair, né? A nossa aula. Então, a agenda, né, para casa, fazer com uma atividadezinha, essa atividadezinha da gramática, da página 207. E estudar a página 205 da gramática. Então, a página 207, tá? Vocês vão dar uma continuidade, vão fazer esse exercíciozinho, certo? Com atenção. Observe no livro de vocês que tem aquela tabelinha com a classificação dos numerais. Vários numerais, cardinais, ordinais, multiplicativo, fracionário, não é? Tem vários números lá. Então, se vocês tiverem dúvida se aquele número é um ordinal, é cardinal, multiplicativo, observe lá na tabelinha, tá bom? Então, aqui está a atividade de hoje para casa, ok? E a 205 vocês vão estudar. Olha aqui a tabelinha com os numerais. Dá uma lidinha, né? Para vocês observarem como se escreve, né? Trabalhar a escrita também é muito bom. Observar as palavras que tem acento, que não tem, não é verdade? Para vocês também exercitarem, tá bom? Então, meus amores, a aula de hoje fica aí mais uma classe de palavra, não é? Que nós falamos hoje do numeral, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula.